Patriotas, o ex-presidente Bolsonaro rasga o verbo e detona o Lula pelas atitudes que ele vem tomando contra os Estados Unidos. Mas não para por aí, não. Veja o novo ataque que Lula fez contra o Donald Trump e agora contra o Milei também. O que ele está querendo, hein? Ele está querendo o quê? Que os Estados Unidos apliquem sanções no Brasil? Retaliações? É isso que ele quer? Vem comigo para vocês saberem de toda a verdade, patriotas. Viu? Se ele caçar guerra com os Estados Unidos, ele mais os seus ministros que vão lá pro campo de batalha lá, no front lá, viu? Vai lá resolver o problema. Não vem botar o povo brasileiro nessa latada não, viu? Olha só. Veja, Bolsonaro comenta o projeto que pode caçar visto de Alexandre nos Estados Unidos e afirma: tenho alguma liberdade. Acompanho o que acontece lá e não interfiro na política americana. Olha só. Sobre o projeto no Congresso dos Estados Unidos, sobre pode afetar o visto do ministro Alexandre de Moraes. O senhor está em contato com... Olha, eu tenho alguma liberdade, meu filho tem bastante. Acompanho o que está acontecendo. Não interfiro na política americana, obviamente, não posso interferir. Quem sou eu? Sei o meu lugar. O Lula ontem falou que o Trump tem que falar baixo com ele. Tá? Eu já sou grato ao Trump. Comigo, falou-se em taxar o aço, conversei com o Trump, não foi taxado o aço. Ele teve um problema com o etanol de milho. Peguei o pessoal aqui, o pessoal sucroalcooleiro, resolvi com eles essa questão também. Eu isentei o americano de visto para vir para o Brasil. Ele agora acabou de revogar o visto. São menos milhares de turistas aqui por ano e menos milhões de dólares aqui dentro. Esperar o que de um governo desse? Me aponte uma boa ação do governo Lula. Não tem. Além de termos feito algumas reformas. Se fizer a comparação que o Trump está propondo agora, repito, eu sei a minha diferença para o Trump. Ele tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso. Mas ele falou no quê? Desregulamentação. O Marinho revogou mais de 5 mil normas regulamentadoras. Desburocratização. Junto com a equipe do Marinho, transformamos o Brasil no segundo país mais digital do mundo. Falou em reduzir a carga tributária, inclusive para super ricos. Também falou, aqui nós zeramos impostos de combustíveis. E olha só, patriotas, não para por aí não, viu? Urgente, Lula ataca Trump e Milei e diz que não quer ser igual a eles. E como vai ser? Nunca. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei. Eu não quero ser um Milei, eu não quero... Eu não quero ser um bravado. É pra vaga, eu falei, eu vou ter caiva também. Não vou. Eu tô tranquilo, sereno. Tenho um bom governo, bons ministros, bons presidentes de banco, bons deputados, bons amigos sindicalistas, bons amigos do povo. Por que eu há de ficar nervoso? Por que eu vou fazer bravata? Não, eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei, eu não quero fazer bravata. Não, porque eu falei, eu vou ter caiva também. Não vou. Eu tô tranquilo, sereno. Tenho um bom governo. Sim, você tem um bom governo, você tem tudo. Você tem uma boa mentira, uma boa fake news, tá? Olha aqui, ó. Falando que ele tem um bom governo, tem um bom ministro. Olha o que tá acontecendo. A apresentadora da CNN entra em pânico ao anunciar que o desgoverno Lula bate o recorde de inflação em fevereiro. Isso é porque ele falou que tem um bom governo. Imagine se não tivesse, né? Um pai da fake news. Olha só. Este dado de inflação para o mês de fevereiro, desde 2003. Sendo assim, o número superou a barreira dos 5% em um ano, daquilo que era previsto ou daquilo que estava dentro das expectativas e resulta em algo maior do que era o ideal para a economia brasileira, porque existe uma meta de inflação que deve ser seguida, existem diferentes ferramentas para isso. Tá aí, patriotas, então é o Lula, né? O Lula sendo Lula, né? Mentiroso, né? Como nunca antes. Nunca vi um cara mentir desse jeito. Mas não para por aí, não. Veja o que ele está querendo armar contra Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Urgente, coligação de Lula entra com um pedido no TSE para tornar Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro inelegível, viu, gente? O Bolsonaro, eles anexaram uma série de ataques às urnas, ataques ao STF, que eles acreditam terem aí reforçado a narrativa golpista. E tem um outro ponto também, Andréia, que é o seguinte: hoje, se a gente para uma pessoa na rua para perguntar para ela por que Bolsonaro está inelegível, muita gente talvez não consiga explicar, não saiba que ele se tornou inelegível por conta de uma reunião com embaixadores lá no Alvorada, no Palácio da Alvorada. Então, a coligação do presidente Lula entende que se ele também se tornar inelegível nesse processo, que tem aí uma série de provas, um processo mais robusto por tentativa de golpe, isso possa ajudar também a matar esse discurso sobre anistia que a gente ouve também lá no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que o Ângelo Ferraro, advogado da coligação, diz? Nosso objetivo com essas provas novas é não só declarar inelegíveis todos os representados, mas também possibilitar que haja um fortalecimento do sistema eleitoral como um todo, a partir da ótica de proteção ao nosso regime democrático. Então tá aí, viu, patriotas? Então eles estão alegando aí que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, falaram das urninhas lá, né, tal. O Barroso dispensou mais de 200 urnas.
A, a presidente da CCJ lá perguntou e indagou por que ele, né, dispensou, e agora por causa dessas coisas querem transformar o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro inelegível. Mas nós sabemos muito bem que a intenção deles é transformar a ala conservadora inelegível e a petezaiada, né, permanecer no poder definitivamente. É aquilo que o presidente Bolsonaro disse, né? Se o PT assumir o poder, eles não vão querer largar o poder nunca mais. O Lula está desesperado. Todo dia agora ele resolveu atacar. Não só ele, como o ministro também, Barroso, falou que vai regularizar as redes sociais, já que o Congresso não teve o tempo para fazer e não fez. E o ministro Alexandre de Moraes, de ontem para hoje, aí, numa palestra dele, né, de democracia, né, a tal da democracia, ele atacou lá as Big Techs, Elon Musk, sabe? E falou várias coisas lá que eles querem colocar em andamento através das suas interpretações, viu? É isso, eles estão desesperados, porque eles sabem que a batata deles não está assando, já está torrada lá nos Estados Unidos, e o Congresso norte-americano está todo vapor, né? Aplicar sanções, retaliações, e até aquela lei Magnitsky, né, contra Moraes, né, e aí vai e outros funcionários públicos, viu? A tendência tá desse jeito. E é só piorar, viu, patriota? Só piorar. Olha o que... Picuinha contra tudo isso. O STF custa aos pagadores de impostos mais de R$1 bilhão. Ele custa mais do que a realeza britânica. Enquanto isso, o ministro Barroso faz exigências, né, no camarote da Sapucaí. Ministro Alexandre de Moraes, ele está preocupado com meme na internet e condenando pessoas inocentes a 17 anos de cadeia porque uma terrorista escreveu com um batom, perdeu uma anel, uma estátua que depois de horas já foi limpada. A gente tem aí um governo processando o Bolsonaro, senhores. Olha que loucura, porque o Bolsonaro falou que mulher petista é feia. Agora a gente é obrigado a achar a petista bonita. É só o Lula mesmo para poder falar que a Gleice é uma delas. É inacreditável como num Brasil que tem 100 milhões de pessoas que não tem saneamento básico, e peço perdão aqui pro meu palavreado, não tem aonde defecar, 32 milhões de pessoas que não têm água potável, ministros do STF preocupando com banalidades, colocando um dedo em coisas que não são de sua competência. Nós temos um país onde, infelizmente, as pessoas podem ir para a sua escola e tomar um tiro de bala perdida. A gente não tem uma saúde decente. As pessoas enfrentam dificuldades de 8, 12 horas por dia para poder ir trabalhar, enquanto um bando, perdoe a palavra mais uma vez, de vagabundo que fica lá com mordomias, gastando a sua grana e ainda se colocando como deuses desse país. Decisões passam todas por eles e o nosso povo sofre por conta disso. E a dicotomia que há quando é com a direita é inacreditável. Somente nos 2 anos de governo Bolsonaro foram 123 decisões contrárias a ele. Aí eu te pergunto, quantas decisões o STF já tomou nesse tempo de mandato do Lula contra ele? Nem contra ele, mas pedindo de esclarecimento. Já que eles gostam de pedir 48 horas para explicar fulano de tal, 3 horas para explicar tal coisa, por que até agora o STF não pediu ao governo Lula para poder esclarecer em 48 horas as queimadas da Amazônia? Ou se não, as mortes dos Yanomamis? Ou se não, né, da inflação que está alta? Ou seja, é inacreditável como, simbolicamente, a nossa maior alta corte, e eu não quero aqui colocar como se todos os servidores e juízes e pessoas que honram o direito nesse país sejam o mesmo que eles, mas por que esses caras, eles mandam um recado muito ruim para uma geração? Do tipo, eu posso usurpar as minhas funções públicas, eu posso usurpar as minhas funções constitucionais, que vai dar certo. Basicamente, ser um vagabundo aqui nesse Brasil compensa. Não é à toa que tem um safado aqui nesses corredores que foi condenado e inclusive tem provas em áudio de sua rachadinha e simplesmente fala, ops, vou pagar aqui e vai ficar tudo certo e esse cara tá livre. Inclusive, essa casa tem um dever moral de caçar esse cara, porque afinal de contas o crime não pode compensar aqui nesse país. Então qual que é o recado que os nossos juízes, pessoas que deveriam ser guardiões da Constituição, estão dando para o país? Você jovem, você adolescente, aí um exemplo para o seu filho de que crime nesse país compensa. Não é à toa que um ex-presidiário é presidente do país. Não é à toa que uma assaltante de banco virou presidente de banco. Ou seja, se eles podem, você também consegue. É esse recado que está passando. Só vai ter uma mudança real nesse país quando homens e mulheres deixarem de ser escravos de um Estado que é preguiçoso, um Estado que ajuda a criminalidade e, principalmente, parar de acreditar nas mentiras desse lado de cá, desse plenário que é a esquerda. Porque muitas das vezes, senhores, eu confesso, eu olho para, infelizmente, uma região do nosso país que é enganada, que é amordaçada pela esquerda, como, por exemplo, o Nordeste,
E eu falo, mas não é possível. São anos e anos como o Maranhão, que teve o Flávio Dino como governador, como o pior índice de desenvolvimento humano. E ainda continua fazendo a mesma escolha. Como isso é possível? Porque, infelizmente, o nosso país foi adestrado a pensar somente no final de semana. Senhores, se vocês querem alterar esse país, comece alterando a matéria-prima política que nós temos. Isso daqui é um mero reflexo do que uma boa parcela da população é. Nós viemos para cá, a gente tem um gasto gigantesco público para... Aí o Nicolas Ferreira rasgou o verbo, né? Com essa galera toda aí, somando tudo da petezaiada, esse desgoverno do Lula não dá nada, só dando prejuízo para os cofres públicos e a população brasileira de bem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Ficam com Deus, viu?